Professor, gostaria de saber por que fotografias são consideradas bagulhos energéticos. Seriam todos os tipos de fotografia? Não, aquelas que não prestam, né? Por exemplo, de peladonas da vida, de pornô, aquilo que em inglês chama porn. Tem muita coisa besta nisso aí. Fotografia de bons momentos da nossa vida que guardamos são bagulhos energéticos? Não, pergunta para você e sua família. Fotografia de belas paisagens sem pessoas também seriam? Não, só tem isso aqui. Vamos fazer uma hipótese, vamos levantar uma hipótese aqui. Você foi casado, então acabou e se tornou viúvo porque a sua mulher morreu. Então o que é que se passa? Você arranja um outro casamento. Você conserva tudo aquilo da mulher anterior, com as coisas todas, e deixa os quadros, retrato, tudo na frente da outra? Isso é uma disfarçatez perante o outro. Então, muita coisa daquela viúva, que você ficou viúvo dela, aquilo virou bagulho energético perante a nova esposa. Estou te dando só um exemplo pequenininho, para não criar problema, nem rusga na família. Isso é para começar o serviço. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Um livro fora de série, do Luiz Mineiro. O livro é em inglês e uma das grandes editoras dos Estados Unidos, que é a Llewellyn, como eles chamam. Agora, veja, Desmistificando the Out of the Body Experience, quer dizer, desmistificando a projeção, do jeito que o povo fala, a experiência fora do corpo. Agora, o livro está ao máximo. Ele tem 360 e tantas páginas, muito bem ilustrado, tem uma porção de indicações pedagógicas no livro. O livro é o seguinte, se alguém quiser ver, eu deixo, mas agora é bom colocar um babador, senão vai molhar o livro. Tá certo? Está ao máximo esse livro. Vale a pena. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaque, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso,
aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.